mais um vídeo para vocês da matéria de exponencial. Porém, aqui eu quero mostrar para vocês o caso da inequação exponencial. Assim como vocês já devem ter visto inequação do primeiro grau, inequação do segundo grau, nós vamos utilizar algumas regrinhas aqui na inequação exponencial. Só que aqui nós vamos ter duas propriedades muito importantes que você não pode esquecer. Sempre que estiver resolvendo uma inequação exponencial, eu preciso saber. Saber o quê? Quando as bases elas são maiores do que 1, eu vou permanecer com o sinal da inequação. Como vocês sabem, inequação é sempre que você tiver o símbolo de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Então, a gente trabalha com a inequação. Então, ou seja, se essa base ela for maior do que 1, eu vou permanecer com o sinal. Aqui, ó, eu cancelo as bases e resolvo os expoentes dentro das propriedades do jeito que eu ensinei nos vídeos anteriores. Porém, eu tenho que saber o que acontece com o símbolo da inequação. Aqui, ele vai permanecer se for maior do que 1. E você vai trocar se essas bases aqui elas estiverem entre 0 e 1. Ou seja, eu tenho que lembrar dessas duas propriedades. Coloquei aqui 3 exemplos para vocês. Vamos fazer o primeiro. Aqui eu tenho a base 0,27 e 0,27. Eu sei que as bases são iguais, significa que os expoentes também são iguais. Porém, o valor 0,27, ele está entre 0 e 1. Então, significa que eu vou fazer o quê com o sinal da inequação? Eu vou trocar aqui, ó. Cancelo as bases. Porém, o sinal da inequação, eu vou fazer o que com ele? Trocar, ó. Agora pronto, é só eu resolver. Letra de um lado, número do outro. 7 mais 3, então x é maior ou igual a quanto? A 10. Segundo exemplo, eu tenho aqui a base 5 e a base 125. Eu sei que eu consigo colocar esse 125 na base 5, fatorando. Aqui, ó. 125 dividido por 5 vai dar 25. Dividindo por 5 de novo vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, ele é a mesma coisa que 5 ao cubo. Aí eu passo a ter 5 elevado a 2x menos 1 maior que 5 elevado ao cubo. Pronto. Eu olhei o símbolo é de inequação, eu tenho que lembrar de olhar para as bases. 5 é um valor maior do que 1. Então, significa que eu vou permanecer com o sinal. Aí vai ficar assim, ó. 2x menos 1 maior do que 3. 2x é maior do que 3 mais 1. 2x é maior do que 4. X é maior do que 4 sobre 2. Então, x é maior do que 2. Pronto, já resolvi a minha equação. Terceiro exemplo aqui para vocês. Vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, seguir a ideia da exponencial, para que as bases sejam iguais, os expoentes também são iguais. O que nós temos? Aqui nós temos a base 1/3 e nós temos a base 3 elevado a menos x. O que nós sabemos? Quando o expoente é negativo, significa que teve inversão da base. Então, eu posso dizer que 1 sobre x, que está elevado x ao quadrado menos x, é maior do que 1 sobre 3 elevado a x. Posso dizer que os dois estão elevados a x? Porque, lembrando, quando a base é 1, independente do expoente, ela permanece a mesma, então não influencia. Agora, nós vamos resolver pela propriedade. Antes de eu fazer a igualdade, o que eu tenho que lembrar? Se a base ela está entre 0 e 1, ou se a base ela é maior do que 1. E o que nós temos aqui? Essa base 1/3 é um valor que está entre 0 e 1. Então, significa que eu vou fazer a inversão desse sinal aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado menos x é menor do que x.
Agora nós temos uma equação do segundo grau. Nós trazemos esse menos x, desculpa, esse mais x para o lado de cá, como sendo menos x. Aí eu passo a ter x ao quadrado menos x menos 2x. É menor do que zero. Agora nós temos uma equação do segundo grau incompleta. O que nós precisamos fazer quando falta o termo de c? Podemos trazer para a evidência o x. Aí ficaria assim, ó. X que multiplica x menos 2, sendo igual a zero. O de fora igual a zero e o de dentro também igual a zero. Aí eu vou ter x igual a zero ou x menos 2 igual a zero, onde nós vamos achar o x valendo 2. Agora, eu preciso lembrar da inequação do segundo grau. Então, para isso, você tem que lembrar da matéria lá de função quadrática, que é muito importante. Quando você tem o a sendo positivo, significa que a concavidade ela é voltada para cima. Como aqui o símbolo não tem o valor do igual, significa que a bolinha ela vai ser aberta. Aberta em quanto? Aberta em 0 e aberta em 2, que são os valores da raiz. Aí, nesse caso, quando a concavidade é voltada para cima, nós temos lá o estudo de sinais, que aqui fica menos, mais e mais. Agora, eu tenho que lembrar de conjunto solução. Aqui, ó, se é menor, significa que o intervalo que favorece é o intervalo negativo, então é quem ficou com menos. Representando isso em conjunto de solução, fica da seguinte maneira. X pertence aos reais, tal que, como o valor do x está entre, é fácil, é só colocar assim, ó, o sinal, entre 0 e 2. Pronto, acabou. Essa aqui é a minha resposta final. Se aqui tivesse com o sinal maior, o que ia favorecer é o positivo. Então, maior, no caso, menor do que 0 e maior do que 2.